Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. É uma história conhecida, já preguei nesse texto, já algumas vezes eu imagino, não tenho em mente quantas vezes, mas é uma história bastante conhecida e a gente sempre percebe o quão preciosa é a palavra de Deus, quão viva ela se torna, quão reveladora ela se demonstra nos nossos dias, na nossa vivência, no passar dos anos, e ela nunca envelhece. Para que você tenha apenas um entendimento, nós vamos estar falando sobre a multiplicação dos pães. 5 pães que Jesus multiplicou, são 2 peixes que está naquele lugar, naquele ambiente de deserto. Mas para a gente chegar até esse lugar, nós precisamos compreender que João Batista, Jesus recebe a notícia, por favor. Jesus recebe a notícia que João Batista, aquele que precede Jesus Cristo, aquele que prepara o caminho do Senhor, aquele que batiza o próprio Jesus, ele foi terrivelmente assassinado por um desejo de uma mulher, de uma situação em que Herodes está vivendo, e João Batista, ele é a voz de Deus para aquele lugar, e ele traz essa palavra dura de algo que está acontecendo. E essa mulher, então, para vingar a João Batista, ela pede a sua cabeça em uma bandeja, nessa festa. Herodes, não podendo voltar atrás diante da sua palavra, ele manda assassinar e decapitar João Batista. A história dos homens da Bíblia, a história dos profetas, quando nós lemos, nós vamos perceber que são histórias tristes, marcadas pela violência. Obrigado. Marcada pela violência, marcada pela perseguição. E hoje pela manhã eu incentivo você a participar da nossa escola bíblica, porque o irmão Raul muito bem trouxe a respeito, estamos estudando sobre o comportamento, a ética cristã, e ele dizia, em um dos tópicos, sobre o hedonismo, sobre essa natureza caída do homem que vem e ela nos faz pensar nos nossos próprios prazeres, nas próprias vontades. Então, o meu próximo não importa, o que importa é aquilo que eu tenho como desejo, aquilo que vai satisfazer o meu coração, o meu corpo. E a gente percebe isso na vida dessa mulher, o desejo dela, egoísta, diante de algo que lhe fora revelado, agora ela pede a cabeça de João Batista, e essa é a notícia que chega até Jesus. Olha, João Batista foi morto, foi decapitado. E é aqui que nós vamos perceber um momento em que o próprio Cristo está saindo para um tempo de luto, um tempo de tristeza, um tempo de reflexão com os seus discípulos, talvez para mostrar que o reino de Deus é feito disso, de perseguições, de que de fato ele seria perseguido, e Jesus está sempre sinalizando, apontando o que está para acontecer com a vida dele, o que esses discípulos também irão passar. E é quando nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 13, de João 14, versos 13. Há uma multiplicação de pães, há um milagre, mas também há outras revelações importantes que são deixadas nesse texto. E eu queria fazer a leitura com você. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-se as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e adiantada vai a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo eles pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos
aqui senão 5 pães e 2 peixes? Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E todos digam amém por essa palavra. Vamos orar. Pergunte ao Espírito de Deus o que Ele quer falar com você. Qual a lição, quais as lições desse texto que você precisa ouvir da parte do Senhor para essa noite, para essa semana. Senhor, diante de Ti, nós abrimos os nossos corações e pedimos: fala, Senhor, porque o seu servo ouve, a tua serva ouve. Como orei pela manhã, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E o Senhor estava chamando Samuel para um tempo de revelação da parte dele. Deus queria se revelar a Samuel, mas Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. E há tantas vezes que o Senhor tenta falar conosco, tenta nos chamar, e nós estamos com tantas vozes externas em nossos ouvidos e acabamos desapercebidos, não ouvindo a sua voz. E nessa noite possamos dizer todos juntos: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Diga comigo isso: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mais uma vez: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém. Queridos, o batismo é muito interessante. No próximo domingo, aqui às 18 horas, nós vamos ter essa celebração do batismo, desse pedido que Jesus vai, então, fazer aos seus discípulos, dessa ordenança: olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizai-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fazei-os guardar tudo o que vos tenho ordenado. E é interessante porque o próprio Jesus vai até João Batista para ser batizado. Você não precisa abrir, mas o capítulo 3 de Mateus conta esse momento na vida de Jesus. Ele inicia o seu ministério indo ao Jordão para ser batizado. E no verso 16 diz que logo que Jesus saiu da água, eis que lhes abriram os céus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Esse é o primeiro momento que a gente percebe a manifestação dos céus sobre Jesus. Uma pomba, que é o Espírito Santo descendo sobre ele, mas você não vê Jesus olhando para o céu. O texto diz que há uma voz dos céus que vem sobre aquelas pessoas, e é a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. E Jesus inicia o seu ministério. A gente vai percebendo ele agora chamando os seus discípulos, os evangelistas vão mostrando toda a agenda de Jesus. O seu primeiro milagre, as primeiras pessoas que são encontradas por ele, ou ele é encontrado por essas pessoas, e o seu ministério vai se desenvolvendo. Essas multidões vão chegando, a sua fama vai crescendo por toda a Galileia, por toda a Judeia, e aonde Jesus vai chegando, multidões querem estar perto de Jesus. Eu estava dizendo para a liderança da igreja que, nesse momento difícil da vida, daquilo que venho passando, eu quero cuidar, pelo menos muito bem cuidado, das crianças. E eu não sei se vocês perceberam, quando eu estava aqui, o João Felipe chegou gritando, daqui a pouco veio outro, me abraçou, e é isso. Eu acho que Jesus tinha
As crianças queriam estar perto de Jesus. A presença de Jesus, ao ser buscado pelas multidões, não é só porque ele realizava milagres. Perceba que eles estão passando um dia todo com Jesus. O texto diz que Jesus, vendo as multidões, os curou. Mas o dia foi acontecendo, porque Jesus queria ensinar as multidões. Nos lembremos do Sermão do Monte. Jesus está ali com as pessoas, elas se assentam. Jesus, como se assentasse, começa a ensinar e eles ficam admirados do conhecimento, da sabedoria, daquilo que Jesus tem para oferecer. Jesus sacia a sede do homem. Jesus sacia a nossa alma. Ou seja, é muito bom estar perto de Jesus. E o texto vai nos mostrar que, mesmo com toda essa situação que Jesus está vivendo, de tristeza, de sair para um momento a sós com os seus discípulos, porque ele chama, ele diz, olha, vamos para um lugar à parte, onde não tem ninguém, é um momento nosso, é João que foi morto. Mas aqui demonstra, querido, a primeira lição que eu percebo é a missão de Jesus não ser interrompida por um momento da sua história, por uma situação de tristeza. Quantas vezes a gente pensa em desistir, porque a tristeza bateu em casa, porque a angústia bateu, porque a decepção chegou, porque a traição chegou, porque a adversidade chegou, e a gente tenta interromper a missão. Por que eu digo nós interrompemos a missão? Porque é uma missão que Deus tem confiado a nós. A missão é dele, mas a gente é participante, ele nos chama para essa missão. E eu percebo Jesus diante desse momento de dor, saindo para um lugar deserto, saindo para um retiro espiritual. Jesus está indo para orar. Jesus está indo talvez para chorar. A perca do seu primo, daquele que preparou o seu caminho. Mas o texto vai dizer que, desembarcando, Jesus viu uma grande multidão. Quem sabe se fosse eu ou você, a gente ia falar para o pessoal, volta para o barco, vamos sair daqui. Vamos ficar lá no meio do bar. Mas não, eu vejo Jesus, diante dessa situação, ele olha a multidão e ele tem compaixão na multidão. Porque é uma missão de Jesus a ser realizada por aquele povo. Ele sabe que tem gente doente ali. Ele sabe que tem gente ferida. E essas pessoas vêm ao encontro. Queridos, aqui há aproximadamente quase 20 mil pessoas. Como que você sabe isso, pastor? Porque olha o último versículo, verso 21. Quantos homens que participaram dessa refeição? O texto diz que foram cerca de 5 mil homens. Eu não estou muito atualizado dos dados, não, mas tem mais mulher ou mais homem no mundo? Então é possível que tenha mais mulher ali. E esse povo aqui, eles foram chamados para povoar a terra. Hoje, as famílias querem ter um filho. Quando fala 3, já diz até misericórdia, né? Você ouviu falar. Tem gente que nem filho quer mais, quer gato, quer cachorro. Não sou contra isso, mas perceba que aqui pode ter uma quantidade enorme de crianças. Se tem 5 mil homens, pode ter mais mulheres. E podem ter crianças. É, de fato, uma multidão que quer ver Jesus, que quer tocar em Jesus, que quer ouvir Jesus. E essa primeira lição que o texto me diz aqui, Jesus não deu as costas à sua missão. Quando ele olha as multidões, Jesus tem compaixão delas e ele desembarca. E o texto vai me dizer que ele compadeceu-se dela e curou ali muitos enfermos. Jesus não parou a sua missão por causa daquilo que ele estava vivendo. Ele prosseguiu. Como que eu sei que eles passaram a agenda de Jesus, passou o dia naquele lugar? Porque o texto nos diz isso, que o dia foi passando, e é possível que Jesus também, o texto não está dizendo isso, mas se a gente fica o dia todo conversando, vai passando o dia, pelo menos comigo a minha barriga começa a roncar, e o reloginho da gente vai dizendo, come alguma coisa, pega uma frutinha, mentira, pega um pão com mortadela mesmo,
Vamos ser hipócritas, né, Flávio? É difícil demais fazer regime, santo Deus. E aí, essa agenda está prolongando. E já vai vindo a tarde. Ao cair da tarde, há uma preocupação dos discípulos. E aqui é a segunda lição que a gente percebe sobre a vida de Jesus e a vida dos discípulos. Os discípulos começam a se preocupar, por quê? Porque eles têm essa grande multidão, é possível que já haja uma reclamação de fome, e eles não têm dinheiro para isso, pode ser que eles tenham dinheiro apenas para que eles comam, e os discípulos, a ideia dos discípulos é essa, querendo ensinar Jesus. Jesus, faz o seguinte, a multidão está com fome, já é tarde, nós não temos condição de bancar todo mundo aqui, de trazer pão para todo mundo, despede eles, para que eles possam ir pelas aldeias e eles arrumarem comida. Essa é a diferença entre a nossa natureza e a natureza de Jesus. Jesus está ali e ele tem muitas coisas a realizar no meio dos discípulos, e os discípulos ainda não estão entendendo que Jesus é o dono da vida, ele pode realizar milagres, prodígios, sinais e maravilhas. E os discípulos estão pensando apenas em si, é a nossa natureza de olhar apenas para a nossa volta, eu vou preocupar apenas com a minha família, eu vou trabalhar para que o sustento seja só para a minha casa, e eu acabo me esquecendo de quem está à minha volta. E o reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo é para o próximo, é para as pessoas, é para o meu próximo. E o meu próximo não é só a minha família, o meu próximo é aquele que está jogado na sarjeta, o meu próximo é aquele que está perdido nas drogas, o meu próximo é aquele que está desesperançoso, o meu próximo é aquele que não está talvez cheiroso como eu estou, esse é o meu próximo. E Jesus disse, quando vocês foram me visitar, vocês acudiram dos pequeninos, vocês deram de comer, vocês foram nas prisões, vocês me visitaram no hospital. E a gente se esquece disso. E Jesus está mostrando para eles que há uma preocupação deles com essa multidão. Eu não vou despedir eles dessa forma. Quero te dizer nessa noite, queridos, Jesus não nos despedirá aqui de mãos vazias. Ele tem bênçãos, Ele tem a presença dEle, Ele tem algo para nos oferecer. E pode ser uma cura física que você tenha chegado nesse lugar precisando. Talvez você chegou faminto. E eu quero dizer que Jesus tem pão nessa noite para nos dar, porque Ele é o pão da vida, Ele sacia a nossa fome. E aí o Senhor Jesus vai então nos mostrar uma outra lição. Que Ele quer usar os pequenos e os poucos recursos que ainda nos restam. Os discípulos têm a seguinte solução: vão, porque nós só temos 5 pães e 2 peixes. Se fosse só eu e o Flávio, a gente já dava um jeito nesses 5 pães. 2 pessoas comiam esses pães. Essa é a ideia dos discípulos dizendo: Senhor, só tem isso aqui. Não dá nem para nós, dos 12, os 13, a caravana nossa aqui não dá para a gente, só tem 5 pães e 2 peixes. Talvez você chegou aqui nessa noite, e o que lhe resta é um pouquinho de fé. Talvez você chegou aqui nessa noite, lhe resta um pouquinho de esperança dentro do seu coração. Talvez você chegou aqui nessa noite e resta um pouquinho de alegria, porque as suas lágrimas de contínuo têm sido o seu alimento. Você está muito triste, você está abatido. Talvez você chegou aqui nessa noite e você perdeu a esperança. Você tem só um pouquinho de esperança no seu próximo. Talvez você chegou aqui nessa noite e todos aqueles sonhos, todos aqueles projetos, eles se resumiram a como se fosse 5 pães e 2 peixinhos, e é quase nada. Eu quero te dizer que Jesus é especialista em pegar o pouco e multiplicar e sobrar sobre as nossas vidas. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a beleza do Evangelho, sabe por quê? Porque aqui vai ter um outro encontro. Quando Jesus pega esses poucos recursos e diz: olha, não precisa despedi-los. Vocês mesmos vão alimentá-los. Mas, Senhor, é tão pouco que a gente tem.
Jesus vai dizer: olha, até agora foi do jeito de vocês, eu vou mostrar do meu jeito, como se faz. Vamos lá, vamos organizar essa turma toda aqui. Mandem se assentar de grupos aí, de 50, de 100. Os outros evangelistas vão explicar detalhes desse acontecimento aqui. Mateus explica dessa forma, mas quando Jesus pega e ele manda a multidão se assentar sobre a relva, já está entardecendo, Jesus pega aqueles 5 pães, pega os seus 2 peixes, aqueles 2 peixes, e Jesus olha para os céus. Aqui está o grande segredo, queridos. Quando Jesus olhou para os céus, ao encontro da Trindade, o Pai está olhando para Jesus. O Espírito, agora não desceu, mas o Espírito está olhando para Jesus. E eles estão se olhando. E eu queria dizer para você que quando as lutas chegarem, as dificuldades chegarem, os problemas chegarem, olhe para Jesus. Olhe para os céus, porque os céus estão nos olhando, eles estão nos assistindo, eles estão vendo os poucos recursos que ainda restam em nossas mãos, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. É dele que vem o socorro. É dele que vem a resposta, é dele que vem a esperança, é dele que vem o milagre. Talvez você tenha chegado nessa noite e realmente não tem recursos. Você está como eu, entre a multidão, mas alguém trouxe alguma coisa aqui. Eu tenho certeza que alguém veio de casa e trouxe alguma coisa para esse ajuntamento. Talvez você trouxe um pouco mais que a minha fé. Talvez você trouxe um pouco mais da sua esperança. Eu estava conversando com um pastor essa semana e ele disse: Joézer, há um mapa de esperança para a sua vida. Ele disse: abre esse mapa. Ele disse: não desista de procurar nesse mapa da sua existência, porque a gente serve um Deus de esperança. A gente serve um Deus de coisas novas. A gente serve um Deus que a gente pode crer no amanhã, porque Ele está vivo. Eu quero dizer para você nessa noite: há esperança para o ferido. Há esperança para essa árvore que foi cortada, que aparentemente estava morta, mas ao cheiro das águas, ela vai voltar a brotar, ela vai voltar a brilhar, a florescer. Se você chegou aqui com o seu coração triste, assim como pessoas estavam naquele lugar, Jesus está aqui nesse lugar, e Ele tem uma palavra para o seu coração. Ao encontro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus olhou para o céu, e Ele está nos dando a terceira lição desse texto. Olhe para os céus. A sua resposta vem dos céus, a minha resposta, e a resposta está aqui. Aqui está contido a grandeza dos céus. Aqui está contido esse Pai que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os céus estão aqui. Quando a gente olha para os céus é porque nós estamos meditando dia e noite nas Escrituras. Estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Pode chegar esse momento nas nossas vidas, mas nós saberemos o que fazer. Nós nos lembraremos de olhar para o Senhor, de olhar para a grandeza dEle. E quando Ele olha para os céus, Ele abençoa o pão. No final do ministério de Jesus, nas últimas horas da sua vida, novamente Ele vai pegar o pão e Ele vai partir o pão. Agora não mais para alimentar uma multidão. Ele já havia feito isso. Agora Ele vai dizer que Ele vai alimentar a humanidade. Aquela multidão teve o prazer, e eu quero ver esse filme lá no céu. Tenho muita curiosidade de histórias da Bíblia. Como foi? Ele cortava e voltava o pão a crescer. Como foi isso aí? Eu não sei explicar. Mas aquele dia eu quero ver. Eu quero falar assim, eu passo o filme de Mateus 14 aí. Eu quero ver como que foi essa multiplicação.
Como foi Daniel dormir na cova dos leões. Esse é meu sonho, é ver Daniel caindo com aqueles leões famintos. E de repente o rei vir de manhã, naquela tristeza, e ele diz: Daniel, teu Deus, a quem você serve? E ele diz: rei, o meu Deus fechou a boca dos leões, mandou seus anjos, eu estou aqui, estou vivo. Todo o povo creu que só o Senhor é Deus. É desse Pai celestial que nós estamos falando nessa noite. É desse Deus que se faz presente na nossa história. Nos momentos mais difíceis de angústia, nos momentos das provas, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tive certeza que Ele esteve comigo ontem. Eu tenho certeza que Ele está comigo hoje. E se amanhã vier a existir, há uma promessa que Ele vai estar conosco todos os dias, até a fundação, a consumação dos séculos. Todos comeram, todos se fartaram e ainda sobrou. Esses mesmos discípulos que queriam despedir a multidão, agora vão ter que ir com essa caravana, com 12 cestos cheios. É por isso que o Evangelho de Deus é multiplicado diariamente. Por isso que o Evangelho de Deus, ele precisa sim dos nossos recursos. E esses recursos não necessariamente precisam ser financeiros. Jesus poderia ter multiplicado dinheiro ali, não podia? Poderia ter visto, viu, Judas, traz aqui a sacolinha, vamos ver quanto que tem de dinheiro aqui. Ele arrancar moeda, arrancar dinheiro, vai lá agora, aqui para sua família, aqui para sua família, aqui para sua família, aqui para sua família. Ele podia ter feito isso. Mas o Evangelho é tão simples que Jesus prefere multiplicar pão. Porque o reino de Deus não é comida apenas, não é bebida, mas é a presença, é o poder do Espírito dele sobre as nossas vidas. E Jesus está mostrando que daqui a pouco é o seu corpo que será partido por nós. Todos nós teremos o prazer, aquela multidão teve o prazer de comer aquele dia do pão que Jesus multiplicou. Mas hoje eu e você, por causa da vida dele, da morte dele, temos condições de ser alimentados todos os dias por ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento. É ele que sacia a nossa fome, é ele que sacia a nossa sede. E eu quero dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus está aqui para nos dar a sua vida, para nos dar a sua presença, para nos alimentar. E que você e eu saiamos daqui nessa noite alimentados pelo Espírito de Deus. Vamos orar nessa hora. Obrigado, porque a gente vê novamente, em mais um texto, pessoa sendo vista por Jesus. Jesus teve compaixão da multidão. E há um desejo de que nessa semana eu e você também possamos olhar com os olhos de Jesus sobre a cidade de Lençóis, sobre o seu vizinho, sobre pessoas do seu trabalho. Quem sabe existem pessoas ali famintas, pessoas que estejam passando por dias difíceis, e você pode ser as mãos de Jesus naquele lugar, o olhar de misericórdia de Jesus naquele lugar. Então, esteja sensível à presença de Jesus, esteja sensível à voz de Jesus. Não façamos como os discípulos: Senhor, despede a multidão. Não é problema nosso. Não, é problema nosso sim. A igreja tem um papel de responsabilidade sobre a sociedade. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Jesus nos incumbiu disso para sermos a resposta. E que nessa semana, em nome de Jesus, eu e você possamos alcançar corações pelo poder da palavra de Deus, pela apresentação do Evangelho da paz, pela pregação do Evangelho. Use as nossas vidas, Pai. Use os nossos recursos esses que podem, sim, também ser financeiros. E o Senhor tem nos dado para que a gente reparta isso, e que a gente também tenha essa consciência
de fazer pelo próximo, de ajudar o próximo, de fazer aquilo que Cristo faria. Se nós pudéssemos responder a seguinte pergunta: o que Jesus faria em nosso lugar? Pai, que diante das lutas, das adversidades, dos problemas que encontramos, a gente seja a voz de Cristo, a gente seja o olhar de Cristo, a gente seja as mãos de Cristo sobre essa cidade, e que o Teu reino possa se expandir para a glória do Teu nome, Pai. E a gente ver vidas sendo salvas, vidas sendo libertas, para a glória de Deus, Pai.